Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 6h43, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de sexta-feira na Prever FM. E hoje é sexta-feira, nós temos costumeiramente a participação do prefeito municipal Fábio Leite no primeiro jornal. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Natália, bom dia, amigos da Rádio Prever FM. É um prazerzão estar aqui com vocês nesta sexta-feira. Prefeito, vamos falar de segurança, né? Muralha virtual na cidade de Botucatu, auxiliando bastante a questão de segurança. Nas últimas horas nós tivemos, inclusive, a apreensão de um carro suspeito que entrou na cidade e a muralha virtual detectou. É um diferencial muito grande da cidade, né, prefeito? Muito grande, Márcio. Não é por acaso que Botucatu, nos últimos anos, vem se destacando nos índices aí de segurança do Brasil e do estado de São Paulo. Hoje é a segunda cidade mais segura do Brasil, a primeira do estado de São Paulo. E sendo muralha virtual, né, ela tem contribuição nisso. Um projeto que começou há 2, 3 anos mais ou menos, na gestão do ex-prefeito Mário Pardini. Naquela ocasião, eu era secretário, inclusive, de Fazenda. Um projeto que foi implantado, que demandou dos cofres públicos municipais e demanda, né, por conta da sua manutenção, alguns milhões de reais por ano, mas que traz esse benefício, que traz esse efeito positivo para a cidade, né? Como você comentou, eu inclusive ontem postei nas minhas redes sociais, Botucatu foi destaque na questão da segurança, um destaque positivo, por conta da utilização da muralha na resolução de um caso de latrocínio, que começou lá no Paraná. Isso é uma parte, né, dos investimentos que são feitos em segurança, a integração entre as polícias aqui em Botucatu, civil, militar e GCM, funciona, né? Recentemente vocês, inclusive, repercutiram a operação que foi feita na região leste, ali no Cachoeirinha. Então, tudo isso são exemplos, né, são ações que permitem que Botucatu tenha essa condição, graças a Deus, privilegiada em relação ao aspecto de segurança. O prefeito, nós divulgamos agora há pouco, no jornal de hoje ainda, a respeito desse sistema de arborização que está acontecendo na cidade, né? Em parceria Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, FCA, Unesp, a CPFL. Isso é bastante importante, né, prefeito? Quando você planta uma árvore, tendo toda a segurança, a retaguarda de especialistas, você tem a garantia que no futuro essa árvore não vai dar problemas, inclusive para a rede elétrica, né? Exatamente esse é o objetivo do programa, Márcio. Você foi muito feliz na sua consideração. Esse programa chamado Botucatu Cidade Viva, ele tem exatamente esse objetivo, né? Da gente plantar literalmente para o futuro da cidade. E esse plantio já começou. É um exemplo de uma pequena parceria público-privada entre Prefeitura Municipal de Botucatu, CPFL Paulista como entidade privada e a FCA da Unesp, né? Como também um ente participando, e essa questão técnica, essa questão da assessoria, da consultoria técnica, da escolha das árvores, do local do plantio, ela é feita pela equipe da FCA, da Unesp aqui de Botucatu, né? Um programa maravilhoso, e ele surgiu, Márcio, hoje um dia chuvoso, e a gente começa a relembrar disso, né? Ele surgiu com uma necessidade que a gente tinha em Botucatu aí na nossa história, nos 170 anos. Botucatu nunca teve na sua história um momento de parar e se preocupar com a questão da arborização urbana. E a preocupação em todos os sentidos. Revisar as árvores que existem hoje na cidade, porque a gente tem, infelizmente, algumas que precisam ser remodeladas, precisam ser suprimidas por conta de estarem próximo à rede de fiação elétrica ou por estarem apresentando questões realmente de saúde, né, arbórea comprometida. E esse programa surge justamente aí, de transformar aí o limão numa limonada. Então, um programa que tem como base, para cada árvore que for retirada no município, o plantio de outras 15. Uma no local do plantio, se tecnicamente for viável, e as outras 14 em outras regiões da cidade para dar esse conforto, vamos dizer, ambiental para o município. O programa que já começou, a gente deve estar completando quase que 2 meses de programa. A gente começou com a fase do plantio, então já centenas de árvores, eu posso colocar no plural realmente porque é a verdade, centenas de árvores já foram plantadas, e a gente segue agora com o programa. No mês de maio, a gente começa a fazer as primeiras intervenções agora de poda e retirada do programa. E mais uma vez, qualquer retirada que acontecer em Botucatu é uma retirada que tem que ser justificada tecnicamente, ou por questões de segurança elétrica, ou por questões de segurança por conta da saúde da árvore. Mas cada uma que a gente fizer essa intervenção,
a gente tem 15 novas unidades plantadas no município, Márcio. Prefeito, bom dia. A gente tem pergunta de ouvinte aqui também. Tem uma pergunta aqui a respeito de iluminação pública, né? Principalmente na rua Pandiá Calógenas. Fica perto da faculdade UniBR. E também na Expedicionário Almiro Bernardes. Tem três luzes queimadas e a movimentação dos alunos ali está prejudicada, porque eles acabam indo embora da faculdade no escuro. Bom dia, Ellen. Agradeço ao ouvinte, por favor. Manda um abraço para ela, desejando um bom dia, ou ele, né? Débora. E a Débora, ótimo dia para você, Débora. O que a gente está fazendo a iluminação? Nós começamos há mais ou menos um mês uma grande campanha, um grande mutirão de substituição das iluminações com problema na cidade. A nossa zeladoria municipal, agradeço aqui o Márcio, o Juninho e a toda a equipe, fizeram um levantamento em toda a cidade de Botucatu, e nós identificamos 1.100 pontos de iluminação com problemas. Quando eu falo com problema, ou é a lâmpada que não acende, ou é a lâmpada que não apaga, ou é a lâmpada que fica piscante. Esse trabalho já se iniciou de substituição. Hoje, assim como a gente faz com a dengue, a gente solta um novo extrato, mas para vocês terem uma atualização da última segunda-feira, dessas 1.100 pontos, quase 500 já foram substituídos. E a gente está trabalhando com a previsão de tentar encerrar toda essa substituição, lógico, se o tempo, se a chuva permitir, até a próxima sexta-feira, dia 30. Então é assim que a gente está trabalhando com essa programação. Então, se você puder me mandar no meu WhatsApp, eu te agradeço, por favor, Ellen. Esses dois endereços que a ouvinte Débora colocou, eu já peço também para checar se faz parte dessa campanha, desse mutirão, para que a gente faça a substituição. Em paralelo, eu lancei há 45 dias a parceria público-privada de iluminação pública aqui em Botucatu. Nós já cumprimos a primeira etapa, que foi o credenciamento das instituições que virão a apresentar os estudos econômico-financeiros, e daqui uma semana, coincidentemente também no final da semana que vem, a gente recebe a primeira versão do estudo de viabilidade técnica, econômica, operacional e jurídica. O que é isso? Essa é uma parceria público-privada que, se Deus permitir, acontece ainda nesse primeiro semestre de 2025, de tal sorte que a gente vai ter uma empresa, um consórcio, operando todo o parque de iluminação de Botucatu, o que na prática para o nosso cidadão vai significar trocar os 27 mil pontos de iluminação da cidade por tecnologia LED, iluminar todas as praças da cidade, iluminar todos os campos e quadras que sejam abertos da cidade, e a gente ter uma equipe de manutenção dedicada à iluminação pública. Então, quando esse programa estiver completamente implantado, e mais uma vez, toda a parte formal eu quero que se conclua ainda nesse primeiro semestre, a cidade toda vai ser uma cidade de LED, de iluminação LED, e também a gente vai ter equipes de manutenção dedicadas para isso. E aí o nosso ouvinte, o nosso munícipe, o nosso cidadão, vai ter um atendimento muito mais rápido, muito mais próximo para essas questões de iluminação. Prefeito, outra ação bastante importante da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, é com relação à vacinação contra o vírus influenza amanhã, né? Afinal de contas, em todo o Brasil, infelizmente, a taxa de pessoas que têm comparecido para tomar vacina é muito pequena. Botucatu não foge do contexto. A última atualização que nós temos foi 11% apenas do público relacionado para isso, crianças de 6 meses a 6 anos e idosos acima de 60 anos. E a Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria de Saúde, amanhã, com 4 locais para vacinação no sábado, prefeito. Exatamente, Márcio. Esse é o momento, né? A questão do reforço da prevenção contra a influenza, contra a gripe, é nesse momento por conta do tempo que se tem de efeito da vacina. Nós entramos agora no mês de abril para maio, né? Na realidade, desde o começo do outono, mas agora em Botucatu especificamente, entre os meses de abril e maio é que a gente tem, de fato, a mudança da temperatura, mudança do clima, mudança essa que favorece o aparecimento das doenças respiratórias, da questão das gripes, etc. Então, esse momento da vacinação é um momento muito importante. Eu tentava num podcast que estive essa semana, né, de que, lógico que por vivermos numa democracia, por vivermos num país, num estado e numa cidade absolutamente livre, a questão da vacinação ela é opcional, então as pessoas não são obrigadas a se vacinarem. Mas eu reforço aqui, Márcio, a questão que você muito bem colocou de uma forma resumida, mas muito objetiva, a importância da vacina. Então, as unidades de saúde de Botucatu, elas estão preparadas
para receber esse público inicial, que é o que a gente chama desse público foco nessa primeira etapa da vacina, e depois, lógico, que a gente estende para toda a população, mas as crianças até 6 anos de idade, as pessoas adultas acima de 60 anos, que procurem um posto de saúde da sua região, da sua conveniência. Amanhã, como você bem falou, no final de semana, sábado, a gente segue com a campanha nos locais abertos para que apliquem a vacina, principalmente nesse público que eu coloquei, que você colocou prioritário, para que a gente se prepare e deixe a cidade preparada para esse momento, vamos dizer, de mudança de temperatura e das síndromes gripais. Em paralelo, as equipes de saúde sendo reforçadas, vocês também repercutiram, veicularam na entrevista minha da semana passada o reforço que a gente tem feito no pronto-socorro. A gente já percebe, né, um aumento de casos no pronto-socorro, especialmente com as questões respiratórias, e a vacina vem bem de encontro, a vacina contribui muito com essa prevenção e com essa preparação do nosso povo, né, da nossa cidade, para esse momento, vamos dizer, mais frio do ano. Então, eu clamo aqui às pessoas que nos ouvem, ao ouvinte aqui da Rádio Prever FM, ao cidadão Botucatu, participa dessa campanha da vacinação, acompanha junto aos meios de comunicação, como a Prever FM, quais são os públicos. A gente dividiu, né, a vacinação em públicos por idade, para que também se tenha uma questão logística confortável para o nosso cidadão. Então frequentem os postos de saúde, as unidades de saúde, para a gente se preparar e preparar a cidade para esse momento aí de síndrome gripal. Prefeito, a gente teve aqui mais algumas participações de ouvintes. Já encaminhei todos para eles. É isso que eu estou dizendo. A Ellen já encaminhou, né, a questão de arborização, também com relação à iluminação no Califórnia 1, na Raimundo Pucci lá em Rubião Júnior, enfim, a gente já está encaminhando ao prefeito. Agora, prefeito, eu tenho percebido, é o meu trajeto várias vezes por dia. Eu passei ali na Praça Alexandre Fleming, a praça do Hospital do Bairro, que já está em fase final do calçamento lá, né? O bendito calçamento da praça, né, prefeito? Sim, eu estive lá, Márcio, hoje é sexta-feira, eu estive lá na quarta-feira com um munícipe chamado Jason, estive com o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Taborda, acompanhando aquela obra, uma obra importante para a gente, e tanto a praça, né, quanto o hospital. É importante a gente rememorar, e te peço perdão aqui por estender a resposta, mas é importante a gente rememorar o histórico, né? Tanto a reconstrução da praça, a revitalização da praça, quanto as obras do Hospital do Bairro, elas faziam parte de um processo licitatório de uma empresa de fora de Botucatu, de São Paulo, que eu dei o rompimento desse contrato na metade de janeiro. Por que eu fiz isso? As obras que deveriam ser entregues, tanto da praça quanto do hospital, em 31 de janeiro de forma final, estavam comprometidas, e a qualidade do serviço entregue por essa construtora também. Então, ali em meados de janeiro, nós entramos com uma ação judicial. Agradeço aqui o Judiciário Botucatuense pela celeridade que tratou o caso, e naquele momento tiramos essa construtora de Botucatu e assumimos a obra com mão de obra própria da Prefeitura, tanto servidores da infraestrutura quanto da zeladoria, como também do nosso escritório de projetos. Essa obra do hospital vem sendo tocada por eles, a obra da praça vem sendo tocada por eles. Para você ter uma ideia, dentro do hospital, as três salas cirúrgicas e a ala 100 já havia sido concluída no final de fevereiro, prova disso que a gente iniciou a cirurgia no dia 10 de março. E nessa semana, hoje, a gente encerra as alas 200 e 300. E aí essas equipes vão lá dentro trabalhar no departamento de oftalmologia e na parte laboratorial. A praça, a gente acredita, Márcio, se o tempo permitir, algo em torno de 30 a 45 dias para ela estar concluída. O que significa essa conclusão? Toda a parte de calçamento, que você já comentou, que está bastante avançada. A gente está fazendo uma ampliação só num calçamento agora, num dos eixos ali centrais da praça, para facilitar a circulação dos nossos munícipes. Toda a parte de jardinagem. E na quarta-feira eu pedi para que incluísse nesse programa a revitalização dos banheiros ali, que tem naquela ponta, quase no final da praça. Eu pedi para que incluísse essa revitalização dos banheiros, para que a gente deixe a cargo ali dos comerciantes, ali dos restaurantes, das lanchonetes que nós temos ali, com esse equipamento. Então, eu acho que acredito, Márcio, que, de novo, se o tempo permitir, entre 30 e 45 dias, a gente entrega essa praça revitalizada para aquela região tão querida e tão importante da cidade de Botucatu, que é a Vila dos Lavradores. Tá certo. Prefeito, mais uma vez agradecemos a sua participação, uma boa semana e até a sexta-feira que vem. Eu que agradeço, Márcio, a você, a Ellen, a Natália, a todos os ouvintes da Prever FM. Muito obrigado pela oportunidade, por essa prestação de serviço. Ótimo dia para vocês e um abençoado final de semana. Fiquem com Deus.
Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.